Bom dia, gente. Bom dia. Então, a gente veio hoje apresentar o trabalho sobre protagonismo que a UEL está fazendo aí pra gente. E o trabalho nosso é sobre o quinhentismo, o barroco e o... Perdão, eu esqueci o outro, mas arcadismo, isso. Eu ia falar imperialismo. Aí o trabalho vai ser mais de um jeito meio teatral, sabe? A gente quis fazer uma dinâmica diferente. Que a gente vai apresentar o trabalho, mas com isso a gente também vai apresentar um teatro. Eu peço a colaboração de todos, porque a gente fez isso de última hora, porque as coisas são assim, a vida é assim, sabe? Aí, para que você tenha compreensão, empatia, porque quando você estiver apresentando um trabalho assim, que vocês estão numa euforia gigante e no nervosismo gigantesco também, quem vai estar lá assistindo é a gente, e você sabe como mais as pessoas falam, mais julgam, mais nervoso, deixa quem está aqui na frente. Eu peço a colaboração de todos, tomara que vocês gostem. Não grava eu, Ju. Por 360. Pode gravar todo mundo, grava aquela vai gravar todo mundo. É casamento. Saudações, senhoras e senhores. Venho em nome de Vossa Majestade, o Rei de Portugal, Dom Manuel I, de seu nome, a exigência de Vossa Majestade, que vós conheceis as três escolas literárias chamadas de quinhentismo, barroco e arcadismo. A história do quinhentismo se dá início no dia 22 de abril do ano de 1500. A brisa marítima sussurrava segredos enquanto o navio de Pedro Álvares Cabral se aproximava das costas desconhecidas. Corações palpitavam de expectativa e medo, enquanto os olhos ansiosos avistavam a terra à distância. O silêncio tomou conta do convés, quando o solo brasileiro se revelou. Majestoso e exuberante, a emoção transbordava nos rostos dos navegadores, misturando-se com a incerteza do desconhecido. O desembarque foi marcado pelo encontro dos povos indígenas, que observavam curiosos de estrangeiros. Comunicação criaram um ambiente denso e instigante. Enquanto Cabral e sua tripulação pisavam em solo brasileiro, uma nova era prestes a começar, repleta de descobertas, desafios e contradições. E foi aí que os primeiros contatos entre portugueses e nativos aconteceram. Eu já colonizo você.
Faz parte do plano. Vai, caranguejo. Obrigada. Ora, pois, mas que belas terras! Oh, meu Deus, que belas árvores! E você? Quem é você? Quem é você? Eu sou Pedro Alves Cabral. Estou aqui a comando de meu rei, Dom Manuel I. Hein? E você, quem é? Aruana. Índio. Quem é o dono dessas terras, não? Dono? Rei, mestre, quem comanda esse daqui? Não tem dono. Não tem dono? Não tem dono. Então, eu posso só ficar por aqui mesmo. Poder você pode. Então eu posso ficar por aqui. Eu posso chegar e estabelecer-me aqui. Pode. Pero pode escrever minha cartinha. Comece a escrever a cartinha que me mande para Dom Manuel depois. Pois a gente vai acabar de colonizar esta terra. Colonizar? Colonizar, coisa básica. Eu vou escravizar vocês, vou mudar suas crenças, vou trazer gente de outro país. Pra escravizar também, coisa básica de colonização. E por que você acha que eu vou aceitar isso? Se tem voto, porque eu tenho isso. Pra que isso? Ora, pois, toda pelada. Vista suas vergonhas, não? Olha, eu estava guardando isso para depois. Mas já que você me obriga, esse daqui é das boas. Mas pra quê? Mas que difícil! Não é possível. Deixa eu pensar. Talvez um segundo. Isso? Isso. Eu gostei. O Brasil é meu. Então, galera, sai um pouquinho de personagem. A gente vai explicar de fato sobre o quentismo. Como vocês podem ver, começou, né, em 1500, quando o Brasil foi colonizado. A gente vai focar um pouco no Brasil, já que a gente está no Brasil, né? Então foi com a chegada dos portugueses no nosso território, que invadiram, né? Chegada. Então foi relatado pela primeira vez pelos escrivães da época. E foi assim que surgiu a primeira, como eu posso dizer, a primeira carta, a primeira literatura que o Brasil teve. Foi no século XVI e foi no período das grandes navegações, basicamente isso. E também foram os jesuítas responsáveis na época, que eles catequizaram os índios, como eu disse, foi a colonização, aquela coisa básica, mudar toda a crença, mudar tudo. E a gente tem como exemplo a carta. Você quer falar? A carta de Pero Vaz de Caminha foi escrita por Pero Vaz de Caminha e ele estava acompanhando Dom Pedro, não, gente. Pedro. É muito Pedro, peraí. Pedro Álvares. Ele estava acompanhando Pedro Álvares e acabou escrevendo a carta. A gente trouxe um trechinho da carta? Não. Não trouxemos um trechinho da carta, mas vocês acham essa carta facinho na internet. Ele descrevendo o primeiro contato do português com o indígena e... É isso, basicamente o quentismo é isso. Agora vamos continuar, né, para a próxima parte. Opa, oh meu Deus. No abismo sombrio do barroco, a alma se contorce em desespero, envolta em metáforas obscuras e contrastes intensos,
Entre luz e sombra, os poetas clamam por redenção, presos em um mundo de ilusões e dor profunda. Já com a colônia de Portugal estabelecida por essas terras, nossa corte portuguesa colonizou o Brasil, explorando as riquezas desse lindo país para atender a demanda de nosso comércio europeu. O barroco no Brasil tem início no final do século XVII e foi introduzido pelos jesuítas portugueses durante o período colonial, com o objetivo principal de catequizar os índios, ainda que tenha chegado sob influência de Portugal, visto que o porquê era uma colônia portuguesa. O estilo artístico adquiriu características próprias do território brasileiro, isso porque naquela época ambos os países viviam realidades muito distintas. Os portugueses exibiam luxo e pompa, enquanto os brasileiros enfrentavam a escravização dos negros e a perseguição dos índios. Pequena praça tranquila em Ouro Preto. Duas senhoras, Dona Adelaide e Dona Eulaida, sentam-se em um banco de madeira enquanto o sol se põe ao fundo. Adelaide, mulher, você parou pra pensar que a escravidão é essencial pra nossa economia? Fica doida, né, porra? Fica virando da cabeça. Ah, mas não é? Não, tá ficando doido desde quando o sofrimento dos outros é bom pro povo. É bom pra material, bem material. Mas isso não falta a vida da pessoa. Mas sem eles o trem não funciona. Quero treinar Os nossos comércios, lavouras, tudo, até a alimentação dos nossos filhos. Ô mulher, deixa eu começar pelo ramo, pelo amor de Deus. Desde quando isso é bom? Quando que bem material vai substituir a vida do... Mas eles não são mesmo propriedade? Propriedade à força. Tiraram os meninos lá da África. Tiraram os meninos lá da África. Os meninos bons lá da África. Mas eles recebem moradia e comida por isso? Só! Não é o que a igreja manda? Minha filha, a igreja, se você entrar lá dentro dessa porra dessa igreja, aqueles anjos feios de ouro, que você chegar no céu, se tiver aquele anjo lá, eu volto. Eu prefiro Posso ficar ver aqui. errada, mas isso vem de muito tempo e eu acho mais aqui certo. Posso estar errado, não, você tá errado. Deixa eu te falar. Pensa. Olha, você... Uma hora dessa, minha filha, tomar um café e você nessa. Falar que vi. Tô vendo, mulher? Uma hora dessa, da tarde, tu falando uma merda dessa, desde quando? Desde quando, Elaila, deixa de ser apática, mulher, desde quando o sofrimento vai substituir um bem material. Mas eles recebem por isso. Tem mais aqui trabalhar com nós. E apanha. Você ia gostar, de trabalhar igual um cachorro. Você fez fazer igrejas e o aleijadinho. Vai receber Mas eu zero. sou branca e casei com um homem rico. E feia. E burra ainda. Então, pensa. Elaila, pensa como o mundo seria bom se não tivesse escravidão. Os meninos lá da Angola, tiraram os meninos lá, os meninos bons da África. Os meninos que acham que não sabem que é a mãe de quem, filho de quem, pai de quem. Não vivo sem meus luxos. Não tá adiantando nada. Venha desse jeito. Olha, eu vou te falar. A vida não é assim como você quer, não, mulher. Concordo. Gente, é com essa breve demonstração que a gente quer falar sobre o barroco. O barroco foi um movimento que repartiu muito, trouxe muita polêmica, porque ele foi a repartição de duas eras. Eles acreditavam entre a racionalidade e a fé em Cristo. O barroco se originou no século XVIII aqui no Brasil, durante o período colonial. Ele foi introduzido pelos colonizadores portugueses e a arte barroca no Brasil não tinha como objetivo principal a evangelização. Só que se tornou algo, como se pode dizer, por vaidade, porque toda família rica queria ter uma igreja com ouro. Por isso essa época foi chamada de século de ouro, né, que se refere ao minério, onde em Minas Gerais, lá em Ouro Preto, se tornou os principais polos culturais e econômicos do país. Lá, toda família rica queria ter uma igreja cheia de ouro. E nisso, naquela região, se você é uma família rica, você tinha que ter uma igreja. Então, não se tornou um ato de evangelizar, mas sim de vaidade pública. E não tem como falar do barroco, e mesmo não sendo da literatura, não pensar no Aleijadinho. Porque ele, além,
com toda a dificuldade que ele tinha, ele rompeu sobre todas as coisas e, além do mais, ele sofria muito preconceito por ser mulato. E aí a gente trouxe ele para poder lembrar. Agora, voltando para a literatura, a gente tem o Bento Teixeira. A poesia barroca ela foi um movimento que foi considerado de poeta para poeta, né? Aquelas artes feitas foi um ato também, mais na parte literária, foi um ato de divergir entre a racionalidade e a fé cristã. Não tem como não falar da literatura e falar do início dela, que foi no final do século XVII, que um dos caras que foi pioneiro para isso foi o Bento Teixeira, que foi um poeta luso, autor do poema épico Prosopeia, considerado o marco inicial do barroco brasileiro. E ele escreveu isso quando estava na prisão de Lisboa, ele era português. E ao longo do poeta épico Prosopeia, publicado em 1601, que abriu as portas do barroco brasileiro. Eu vou ler um trechinho para vocês desse poema dele. Cantem poetas o poder romano, submetendo nações ao jogo duro. O Matuando pinte o rei troiano, descendendo a confusão do rei escuro. Que eu canto em Albuquerque, soberano da fé, da cara prápia, firme muro, cujo valor é ser, que céu lhe inspira, pode enaltecer Lácia e a grega Helena. Lácia era uma deusa, né? E com esse poema ele quis trazer, não confiar nos deuses, que era Lácia, mas sim confiar a sua fé em si mesmo. E com esse teatro, falar sobre a escravidão naquela época, a gente trouxe Bento porque ele era muito inclusivo. Ele foi o único e o primeiro a usar os indígenas, que eles chamavam de índios, mas nós sabemos que o certo é indígena. Como exemplo, eles usavam a fauna e a flora brasileira, a sua cultura, para poder incluir os índios na sua literatura. É isso. Sob o manto do arcadismo, a tragédia se esconde, enquanto os poetas encenavam a dor da alma em versos sofridos, revelando a angústia de viver aprisionados em convenções e idealizações. Estamos agora no século XVIII, dando início ao chamado arcadismo. O arcadismo foi um movimento literário europeu do século XVIII, caracterizou por se tornar a temática da antiguidade greco-latina e pela ênfase em descrições bucólicas da natureza. O nome dessa escola estética refere-se à Arcádia, região campestre da Grécia Antiga, onde vivia pastores e poetas. Esse movimento se estendeu para a Europa, trazendo consigo diversos artistas como um dos mais importantes autores arcádios brasileiros, Tomás Antônio Gonzaga. Além de poeta, ele foi ativista político, advogado, juiz e participou da Inconfidência Mineira em Minas Gerais. E também foi um grande apaixonado. Sua maior obra foi o romance escrito sobre ele e sua amada Maria Doroteia, de quem se referia dentro de suas obras, como Maria de Disseu. Seu romance mais popular foi escrito em uma cela de prisão, pois foi detido após ser condenado por estar ligado diretamente aos Inconfidentes. A obra se tratava a paixão vivida por ele e Maria Doroteia, uma paixão proibida onde não podiam ficar juntos. Em minha terra natal, Portugal. Eu era juiz em minha terra natal. Eu era juiz em minha terra natal, em Portugal. Mas agora estou aqui preso, nesta cela fria e escura. Porque agora me encontro um traidor da minha nação. Eu participei da Inconfidência Mineira. Eu só queria liberdade de Minas Gerais. E agora só me encontro com este papiro e esta pena, onde posso escrever sobre a minha paixão, que se chama Maria Doroteia.
vez sobre ti, Maria, para ver se assim eu consigo me lembrar de sua presença aqui comigo. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoula, ou rosa delicada e fina, te cobre as faces, que são cor de neve. Os teus cabelos são fios de ouro, teu lindo corpo bálsamos vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Graças, Marília bela, graças a minha estrela, nesta cruel masmorra tenebrosa, ainda estou vendo teus belos olhos, a testa formosa, os dentes nevados, os negros cabelos. Vejo, Marília, sim, vejo ainda, as chusmas dos pupilos que pendentes dessa boca linda, nos ares espalham suspiros ardentes. Veja aqui, está tão triste, está tão solitário. Adeus. Chegou-se o dia mais triste, e o dia da morte feia. Cai do trono de Ceia, do trono dos braços teus. Ah, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Essa carta o livro, né, que é o Tomás Antônio Gonçalves, que eu interpretei. Ele foi um dos principais nomes do arcadismo no Brasil. Ele veio lá de Portugal, porque ele estudou um pouco sobre o barroco que aconteceu na época, um pouco do... Como é que fala? É porque na Grécia, no Portugal não, né? Na Grécia Antiga vivia os filósofos, os poetas, os escritores, na cidade chamada Arcádia. Nessa cidade eles escreviam coisas sobre a natureza, porque eles se encontravam assim no meio de uma floresta, escreviam coisas sobre a natureza, sobre uma forma bem romântica que o arcadismo aborda. Coisas leves, porque o barroco foi uma época muito de luz e trevas, uma coisa muito pesada. Aí eles já estão partindo para uma coisa mais leve, assim, para dar um contexto assim, da evolução. Então ele veio para o Brasil e conheceu a Maria Doroteia. E se apaixonou intensamente por ela no momento em que a viu. Aí então ele se envolveu em conflitos com a Inconfidência Mineira, que é a libertação de Minas Gerais, o domínio da colônia de Portugal na época. E então foi preso no Rio de Janeiro e passou acho que 3 anos, não me recordo agora. Depois ele foi, nessa prisão, ele foi escrevendo o seu maior livro, o livro mais conhecido, que é a Marília de Dirceu, que é um pseudônimo para Maria Doroteia, na vida real. E ele também está nesse livro, que ele se refere como Dirceu a si próprio. Acho que está aqui a imagem do livro. E aí ele escreveu sobre ela. Ele fez um livro, né, sobre ela, escreveu o Tomás. Perceberam que ele amava bastante. Nossa, Ele escreveu um livro, a gente tem que amar muito. Então, depois dessa prisão no Rio de Janeiro, ele foi exilado na África, para passar o resto da vida assim, e ser a Maria Doroteia. E ele se casou com outra mulher, teve 2 filhos, 3. Mas aí, pela descrição que eu vi, ele amava a sua nova esposa sim, mas não intensamente como a Maria Doroteia. Ele se inspirou para fazer o livro da Maria de Dirceu. Este livro é assim, um dos mais conhecidos do arcadismo, porque ele
expressa de maneira natural um pouco do romantismo dele também. Mas é muito. A escrita dele refere muito à poesia do tocadismo, que está carregada de emoções e afeto. As características são o romantismo, o bucolismo, o pastoralismo e a descrição da natureza, típico das poesias arcádias. Se for ver o arcadismo dos autores, como você está agora, mas é isso, gente. Enfim, meus caros ouvintes, depois dessa longa jornada entre os séculos das escolas literárias, chegamos ao fim. Em nome do rei de Portugal, eu me despeço de vocês. Vamos caminhar todos. Júlia! Adeus! Júlio!